A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que Deus abençoe, minha gente, você que está aí do outro ladinho desse rádio, seja em casa, no trabalho, no sítio, nos bairros, você daqui de Fazenda Nova, Fazenda Velha, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa encher o seu coração, encher a sua alma, a sua mente, a sua vida, os seus caminhos. Eu sou o pastor Marcos e é uma honra chegar até você, viu? É um prazer, uma alegria, uma satisfação que não tem preço. Chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, no seu comércio, com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. O nosso momento com Deus, pessoal, de cada dia, né? De cada tarde, melhor dizendo. Todo comecinho de tarde, nesse horário tão sagrado que é a hora do almoço, nós estamos aqui firme e forte, levando uma palavra de fé ao seu coração. Seja você evangélico ou católico, mora você aqui mesmo, pessoal, em Fazenda Nova, ou no distrito aqui próximo, nos sítios, ou em outras cidades, em outros estados, em outros países. Também estamos ao vivo pelo YouTube, as redes sociais também, pelo site aqui da Nova FM e também através do Google, do aplicativo aqui da rádio. Então, aonde você estiver, nesse mundão do nosso Deus, Papai do céu lhe abençoe muito, te guarde do mal, te livre, te proteja, que você esteja livre, meu querido, toda inveja braba, irmão, todo olho grande, todo catimbó, toda magia negra, toda gente do olho mal, pessoas erradas que torcem contra você, que deseja seu mal, está repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é muito maior do que qualquer armadilha do inferno que viesse levantar contra as nossas vidas. Então vamos se apegar com Deus. Se a gente se agarrar com o Senhor, minha gente, a gente vence tudo. E esse programa tem justamente esse intuito, fazer você entender o que Deus tem para a sua vida de uma maneira simples, de uma maneira rápida, de uma maneira objetiva, sem muita enrolação. Então fica aí mesmo, pega lá na geladeira ligeiro, meu irmão, a garrafinha d'água, pega lá, minha irmã, vai a garrafinha d'água, bota aí pertinho do seu rádio, pega aí sua Bíblia, para ler junto comigo a palavra de Deus também, principalmente, aumente mais o seu rádio, homem. Deixa ninguém tirar a sua atenção não, ainda que você ainda esteja em casa. Hoje é sexta-feira, hoje é o dia, pessoal, do movimento. Aqui em Fazenda Nova, né, tem a feirinha, tem as coisas. Talvez você tá aí numa correria maior do mundo, mas não deixe ninguém tirar a sua atenção não. Vamos ouvir a palavra de Deus. É momentos como esse, ó, momentos com Deus, meu irmão, que te dá força e coragem para você permanecer de pé, batalhando, lutando de cabeça erguida e enfrentando as lutas e as dificuldades que vêm se levantar contra a sua vida. Então valorize, porque o nosso Deus é fiel e não vai deixar você cair. Se cair, Ele vai segurar na sua mão e vai te levantar, tá bom? Então vamos lá, você tá pronto, tá preparado? Então fique esperto, fique atento, fique ligado, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Isso, amém, meus irmãos, amém. Vamos lá, nós estamos de volta. Eu tô com minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 22, lá no versículo 3, onde a Bíblia diz assim, Mateus capítulo 22, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. Este, que era um dos 12, foi entender-se com os principais sacerdotes e com os anciões sobre como lhe entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Amém? Meus irmãos, eu sei que esse texto aqui que eu acabei de ler, esses 4 versículos, eles são muito, mas muito conhecidos. Mas olha, é muito forte a gente meditar sobre isso aqui, porque vê, o Senhor Jesus Cristo, pessoal, foi um homem bom, uma pessoa legal, que fez muitos milagres, curou muita gente, ressuscitou muitos mortos, ensinou muitas coisas boas para seus discípulos. E Judas, ele era um daqueles discípulos. Judas, ele estava com o Senhor Jesus Cristo desde o comecinho, passou os 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo, pessoal, de dia e de noite, aprendendo. Eu lhe pergunto, será que Judas, ele tinha motivo, irmão, para fazer aquilo ali? Qual era o motivo que Judas tinha? O Senhor Jesus Cristo nunca maltratou ele, nunca bateu nele.
Do mesmo jeito que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os outros, ensinou para ele, sem falar que ele, era um discípulo especial, porque ele levava, minha gente, a bolsa do dinheiro. Quem era o tesoureiro era Judas. Olha que cargo importante, né? Na igreja, eu costumo falar que os dois cargos mais importantes é o pastor e o tesoureiro. O pastor porque prega e o tesoureiro porque cuida dos dízimos, das ofertas, para manter tudo em ordem e tal. Se um dos dois, minha gente, for errado, a igreja se acaba. Se o pastor for errado, a igreja não vai para frente. E se o pastor for certo e o tesoureiro for errado, a igreja se acaba também. Então, assim, o cargo que Judas tinha, meu querido, no ministério do Senhor Jesus Cristo, era um cargo muito, mas muito importante diante dos demais discípulos. Então, assim, obviamente a gente entende que Judas, ele não tinha motivo, irmão, para fazer aquilo ali. Mas sabe por que foi que ele fez? A Bíblia começa falando, versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Por que Judas fez o que ele fez? Porque o diabo entrou nele, minha gente. Hoje é sexta-feira, toda sexta-feira é o dia que eu prego sobre batalha espiritual e assim. Infelizmente tem muitas pessoas que não acreditam que o demônio existe, mas ele existe. E eu posso falar um negócio? Quando ele entra, pessoal, no ser humano, o ser humano ele faz coisas inimagináveis. Tem muitas coisas que acontecem hoje em dia na nossa sociedade que a gente não entende, a gente acha que é humano, a pessoa fica sem entender aquilo ali e tal, mas é coisa do demônio, é coisa do bicho, do diabo, do inimigo das nossas almas. Às vezes a pessoa vê um caba, irmão, que é um caba legal, uma pessoa educada, um homem bacana, daqui a pouco se envolveu numa briga, matou outra pessoa. Aí a gente fica, meu Deus, mas aquele caba era tão educado, um caba tão bom, uma pessoa tão direita. Meu Deus do céu, como é que ele fez aquilo ali? Pronto, eu não sei se você já observou, mas assim, quando passa, pessoal, no jornal, aqueles ataques, né? Aquelas coisas, igual teve uma vez em Santa Catarina, em Rio Grande do Sul também teve, né? Aquele jovem, o demônio entra neles e comete crime nas escolas e tal. Aí sempre o repórter começa, meu querido, a interrogar, né? Conversar com a vizinhança. Aí a vizinhança vai dizer, não, ele era um menino tranquilo, ele era um jovem calmo, educado, ajudava o pai, fazia favor e tal. Aí a gente fica, meu Deus, então como é que ele teve coragem de cometer um crime, uma barbaridade dessa, minha gente, logo quando é criança, não é verdade, né? E a resposta é o demônio, é o inimigo das nossas almas. Meus irmãos, eu sei que você pode achar que não, que é ruindade mesmo, mas o demônio, ele usa as pessoas, minha gente, para cometer os crimes. A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, a Bíblia vai falar, pessoal, lá na epístola de Tiago, né, que Satanás usou Caim para fazer isso. Ou Tiago não, na epístola de João, lá no finalzinho, pertinho do Apocalipse, lá na epístola de João, a Bíblia fala, irmão, que foi o diabo, minha gente, que usou Caim para matar o seu irmão. Então o diabo, ele entra nas pessoas e faz, irmão, o ser humano fazer coisas terríveis. Claro que na hora de responder pelo crime, não é o demônio que vai responder. Quem responde é as pessoas. Mas teve muitas pessoas que cometeram coisas terríveis e foram usadas pelo mal. Foram usadas pelo inimigo das nossas almas, você entende? Coisas terríveis que a gente fala, meu Deus, como é que fulano teve coragem de fazer isso? Às vezes você vê, pessoal, aquele marido que é um homem calmo, tranquilo, direito. Daqui a pouco aquele homem traiu a mulher. Não acredito não. Nem a mulher mesmo acredita. Porque ela fala, meu Deus, meu marido era tão certo. Às vezes acontece o contrário, né? A esposa vai lá, trai o marido, abandona ele, vai embora com outro. E aí a família fica, meu Deus, mas ela era uma mulher tão direita, tão calma, tão honesta. Como é que ela abandonou a família, meu Deus, trocou a família por um maloqueiro daquele? Tô dando um exemplo, né? E ainda que não seja maloqueiro, mas assim, não existe, pessoal, aquelas coisas que a gente fica sem acreditar. A gente fala, meu Deus, como é que isso aconteceu? Foi o caso de Judas. Você vê Judas, o homem que levava, irmão, a bolsa do dinheiro, um homem que era de confiança, por isso que ele tinha esse cargo, né, assim. Era um homem de Deus, estava ali ao lado do Senhor Jesus Cristo desde o começo. Os discípulos foram embora, irmão, e ele ficou, mas mesmo assim Judas permitiu Satanás entrar nele, porque, ó, é nós que permite, sabia, pessoal? É o ser humano que permite, por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo não, mas Judas deu. Como assim? Judas, ele era ladrão. Ele levava, pessoal, a bolsa do dinheiro, mas quando alguém, irmão, jogava um dinheiro lá dentro, ele ia lá e roubava. Ele tirava o que tinha dentro, ou seja, ele foi dando motivo e Satanás foi vendo isso. Até que o demônio foi, peraí, já que tu gosta de dinheiro, por que tu não entrega Jesus logo?
os principais sacerdotes, os mestres da lei. Aí olha só, minha gente, como é o trabalho do demônio. Satanás tentou Judas naquilo que ele mais amava, que era o dinheiro. Só que no final, aquele dinheiro não serviu de nada, porque depois, irmão, Judas se arrependeu, foi lá, se arrependeu, os sacerdotes, é problema seu. Ele pegou as 30 moedas, irmão, jogou para dentro do templo, saiu indignado, e depois deu ruim para ele, porque ele foi se enforcar. Ele terminou a vida, sabe, como uma pessoa que tirou a própria vida, que não tem perdão diante de Deus, pessoal, o suicídio, né? Então assim, olha só como é que o demônio trabalha. E eu gostaria aqui de lhe fazer um apelo, de lhe fazer um pedido. Eu não conheço você, eu não sei onde você mora, também não sei o que você faz, também não sei em que é que você acredita, mas olha, valorize a batalha espiritual. Esteja com o nosso Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, o demônio ele pode fazer a mesma coisa com você. Ele pode entrar em você e fazer você, meu irmão, se meter com o jogo, acabar com tudo, esbagaçar com tudo, tomar dinheiro emprestado. O demônio pode fazer você, meu querido, tomar uma decisão errada. Uma decisão errada que vai chocar o nosso Brejo, a Renda Nova, que vai chocar, minha gente, todo mundo. Meu Deus, como é que fulano teve coragem de fazer aquilo? Como é que fulano... Então assim, a gente precisa, pessoal, se agarrar com o Senhor Jesus Cristo, até porque o demônio, ele trabalha na vida de cada ser humano, irmão. Cada um de nós, ele trabalha. Seja causando mau pensamento, causando violência, causando em nós, pessoal, aquele, irmão, sentimento de morte, aquele sentimento de coisa ruim, aqueles pensamentos errados. E sem falar que a gente vive num mundo que o demônio, ele usa nós para uma coisa e traz outra pessoa de fora, irmão, para tentar fazer mal a nós. Ou seja, o demônio, ele usa os dois. Fica na mente dos dois, porque esse é o trabalho dele, matar, roubar e destruir. Então a gente precisa se agarrar com o Senhor Jesus Cristo, a gente precisa lutar, a gente precisa batalhar. Eu não sei se você acredita no que está sendo pregado ou não, mas eu sei que o Espírito Santo permitiu você estar aí agora, do outro lado desse rádio, ouvindo esse programa de rádio, porque talvez você não tenha dado importância a isso. Talvez você é uma mulher, um homem que ora pedindo saúde, pedindo proteção, você clama para Jesus lhe ajudar, te livrar, te guardar, te abençoar e tal e tal. Mas a gente também precisa se agarrar com o Senhor e se preparar, minha gente, para a batalha espiritual. Sabe por quê? A batalha espiritual, ela vem para todos nós. Nós somos tentados pelo demônio no nosso trabalho, na nossa casa, na rua que a gente mora, na nossa vizinhança, na nossa sociedade, em várias áreas da vida. Tem gente que cai porque dá lugar, né assim? Já tem outros que não, tem gente que se apega com Deus, não, tá repreendido, isso é coisa do demônio e tal. Eu conheço pessoas que são assim, homem, sabe de uma coisa? Eu tô vendo que isso aí é coisa do bicho, eu vou pra igreja hoje, o pastor falou, é o culto da libertação total, então eu quero que Deus me livre desse mau pensamento, dessa coisa do demônio. Já tem outras pessoas, minha gente, que vai dando lugar. Tem pessoas que estão passando por uma depressão, uma crise de ansiedade, e ao invés de se agarrar com Deus, em vez de ir pra igreja, sabe o que é que faz? Fica em casa o dia todinho, meu Deus, mexendo no celular, pensando bobagem, se sentindo, pessoal, um lixo, achando que ninguém ama ele, ninguém ama ela, que ninguém se preocupa, que ninguém se importa, ninguém ajuda, que a família abandonou, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Como é que vai ser o fim dessa pessoa? Um fim trágico. E sabe o que é pior? A grande maioria deles é pessoa que nem Judas, que um dia andaram com Jesus, que um dia desfrutaram da bênção do Senhor Jesus Cristo, que foram ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, a pessoa acaba, minha gente, se afastando, o demônio entra e acontece coisas terríveis na vida daquele ser humano. Lembrando, pessoal, que o demônio tem uma coisa que a gente não tem, sabe o quê? Ele tem paciência e perseverança. Às vezes eu digo isso na igreja. Um crente que é perseverante e que é paciente, ele vence tudo. Mas tem crente que não tem isso. Começa nos caminhos de Deus, é uma semana firme, depois esmurece. É um mês, às vezes 1 ano, 2 anos firme com Deus, daqui a pouco desiste. Esmurece, desanima, nem persevera, nem é paciente naquilo que quer, naquilo que pede, naquilo que ora. Só que o demônio não, o demônio, minha gente, ele é paciente, ele fica ali vigiando, olhando, vendo os pontos fracos, sabendo onde é, irmão, que ele vai trabalhar, aonde é que ele vai destruir, onde é que ele vai agir, e ele também é perseverante. Você pode vencer o demônio hoje, sexta-feira, nesse comecinho de tarde, né, pessoal? Amanhã ele vem de novo, e depois da manhã de novo. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que tomar da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo.
Aí a Bíblia vai dizer mais, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra os principados, é contra as potestades, ou seja, a gente não vive nesse mundo lutando, pessoal, contra pessoas. É contra o demônio que usa aquelas pessoas para nos atingir. Seja a nossa família, seja nossos amigos, seja os nossos conhecidos, seja os nossos familiares. Então a gente tem que lutar contra isso. Não é contra pessoas, é contra o demônio que age na vida delas. Talvez tem gente que te deve e não quer pagar. E é o demônio que fica usando aquela pessoa para te enganar, passar a perna e ainda querer brigar com você, para que você venha perder a paciência, venha cometer uma loucura, cometer uma tragédia. Talvez o demônio colocou as garras no seu relacionamento. E de um tempo para cá vocês não se entendem, é só briga, discussão. E você, meu irmão, fica pensando bobagem. A senhora, minha irmã, fica pensando besteira. Isso é coisa do demônio. Vocês estão fazendo o que o demônio quer que você faça. Sabe por quê? Aonde tem briga, o mal está presente. Aí tem muita gente que fica preso à religião. Ah, mas o pastor fala isso, chamou o pai para a igreja hoje. Mas eu não vou não, que eu sou católico. Tu pensa que o demônio tem medo de quem é católico, irmão? Tem medo não, meu querido. Quem é católico, quem é evangélico, o demônio não tem medo não. Ele destrói aquele que está longe do Senhor Jesus Cristo, aquele que não se apega com Deus. E eu posso falar um negócio aqui para mim finalizar? Olha, eu tenho muita pena, minha gente, daqueles pastores, aqueles irmãos, aquelas igrejas que não fazem trabalho de libertação, sabe? Aquelas igrejas que não tem, pessoal, o culto da libertação total. Eu tenho pena. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele age na vida de todos nós. Então assim, se você faz parte de uma igreja que prega sobre batalha espiritual, o que eu tô falando aqui agora, ó, se tem hoje o culto, irmão, da libertação total, onde a gente ora, estenda as mãos para as nossas casas, pede para Deus repreender todo o mal, meu querido, da nossa família, do nosso lar, da nossa rua que a gente mora, da nossa cidade, do nosso povo e tal. A gente tá ali orando, que todo trabalho de feitiço seja desfeito, todo trabalho de catimbó, toda inveja, todo mal olhado e tal e tal. Você vai ver, meu querido, que a vida vai se desenrolar melhor. Porque assim, as coisas que a gente vê no mundo natural têm origem no mundo espiritual, irmão. Então, para quem entende, meu querido, de batalha espiritual, a vida é melhor. Opa, peraí, não, tá repreendido, aconteceu isso aqui, eu sei que isso é coisa do demônio. Vou orar, vou pra igreja, vou pedir a Deus, vou pedir oração, vou levantar na madrugada, vou jejuar e tudo. Eu sei que esse mal vai cair por terra. E realmente a pessoa vence. O diabo tem medo dessas pessoas, sabia? Mas e aquele crente? E aquela pessoa que se diz servo de Deus, que não entende nada disso? Tudo da pessoa, irmão, é aos olhos da carne. E aí quando acontece a luta, a pessoa começa a brigar, irmão, com todo mundo, fica intrigado com todo mundo, é aquela mulher estressada, aperreada, tem raiva do filho, tem mágoa dos genros, das noras, de todo mundo. A pessoa não entende que o demônio age através dessas coisas. Aí tem muitos casos, sabe o que a pessoa faz, irmão? Fica atribuindo aquilo ali até a Deus. Mas a gente só tem o que Deus quer, né? Fazer o quê, né? Eu tô sendo provado, tô no deserto, mas fazer o quê, né? E o bicho feio ali por trás, ó, se alimentando das derrotas daquela pessoa. Então é triste a vida do ser humano que não entende nada de batalha espiritual. E nesse comecinho de tarde, sexta-feira, o Senhor Jesus Cristo está falando com você porque Ele quer que você entenda. Ele quer que você abra seus olhos e entenda. Eu não sei onde você mora, eu não sei onde você se encontra nesse exato momento. Eu só sei que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que você entenda, quer que você veja. Ele quer que você enxergue. E a oportunidade de fazer isso é hoje à noite, pessoal, sexta-feira, 7h30 da noite, na Igreja Nacional Santuário de Deus. Hoje nós estaremos realizando um culto de batalha espiritual poderosíssimo. Agora mesmo você está aí almoçando, né? Eu não almocei ainda, pessoal. Estou em jejum, estou em consagração de ontem para hoje, né? Orando, pedindo a Deus, porque hoje à noite o que vai acontecer naquele lugar vai ser coisas fortes. E você não pode deixar de vir por nada. Faça seu esforço, seu sacrifício, venha você de perto, venha você de longe, pega a foto dos seus familiares, traga também e venha-se embora. Vamos orar forte para que essa perturbação vá embora, meu querido. Esse espírito das trevas que quer destruir sua família, quer tirar o seu comércio, tirar a sua paz, jogar doença feia no seu corpo, querer ver você doendo, gastando tudo que Jesus lhe deu com doença feia, com médico. Doença, minha gente, que os homens nem descobrem o que é, nem sabem o que é, e você se
acabando, sofrendo, pensando besteira, ansioso. Esse mal tem que ir embora da sua vida. Essa coisa ruim precisa ser destruída. E outra, se tem alguém fazendo trabalho de catimbó contra você, esse catimbó precisa ser quebrado, precisa ser destruído. Então é hoje à noite, 7h30 da noite. Deixe de vir não, seja homem, seja mulher, seja forte, seja corajoso e venha, porque coisas incríveis o nosso Deus irá realizar naquele lugar, tá certo? Meus irmãos, nosso horário aqui já está chegando ao fim. Você já colocou, meu querido, a garrafinha d'água sobre esse rádio já? Você pode orar junto comigo aí? Você acredita que essa palavra realmente é verdade mesmo? Então tá bom, vamos falar com Deus então? É momento de falar com Deus. Ó meu Deus, em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, pregada, foi explicada. Louvado é o teu santo nome, meu Jesus Cristo, que nos ensinou, meu Pai, algo tão maravilhoso, Senhor, nesse comecinho de tarde, sexta-feira. E eu gostaria, meu Pai, de entrar na tua presença, orar. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa, meu Pai, que nesse exato momento ouviu, Senhor, esse programa, meu Pai, desde o começo até agora. Essa pessoa não estaria aí agora, Senhor, do outro lado desse rádio, se o Senhor não tivesse permitido, meu Pai. Foi um projeto do Senhor, Espírito Santo, que essa mulher, esse homem, viesse ouvir, Senhor, essa programação, ouvir essas palavras. E ela sabe que é verdade mesmo, e ele também sabe, Senhor, que é tudo desse jeito mesmo. E a mesma coisa que aconteceu, Senhor, na vida de Judas, talvez está acontecendo nesse exato momento, Senhor, na vida dessa pessoa também, meu Pai. O demônio tem trabalhado, tem incentivado, motivado essa pessoa, Senhor, a fazer coisas, meu Pai, fora de si. Coisas essas que, se essa pessoa, meu Pai, não se agarrar com o Senhor com fé, vai terminar, Senhor, na morte dela, meu Pai, na morte dele. Vai terminar, Senhor, no fim, meu Pai, definitivo, Senhor, da vida dessa pessoa. E eu oro por ela, eu oro por ele e te peço, Senhor Jesus Cristo, repreenda, Senhor, todo o trabalho do diabo, Senhor, contra a vida dessa pessoa, meu Pai. Todo o trabalho de Satanás, meu Senhor, contra essa casa, essa família, esse lar. Toda a perturbação, meu Pai, todo espírito das trevas, toda coisa ruim, toda coisa mandada, enviada, hereditária, proferida, que seja desfeita, que vá embora, que seja arrancada, seja destruída. Eu declaro a libertação na vida dessa pessoa. Espírito das trevas que está na mente dela, na mente dele, demônio, para essa pessoa matar alguém, ou então para essa pessoa se matar. Essa pessoa que está pensando em fazer uma loucura, fazer uma doideira durante esses dias, tem planejado isso, pensando em bobagem ultimamente. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora, espírito das trevas, espírito dos infernos que quer atormentar essa pessoa, quer ver essa pessoa presa, morta, essa alma no inferno. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que vai embora, que seja desfeito todo espírito de perturbação, toda coisa ruim que tem vindo contra nós, contra as nossas famílias. Pai, nos guarda do mal, Senhor. Guarda a nossa casa do mal, guarda a nossa família do mal, meu Deus, guarda o nosso trabalho também, Senhor, das armadilhas do inferno também, meu Pai. Nos dá uma tarde de sexta-feira tranquila, sossegada, abençoada. Nos dá também, meu Senhor, um final de semana tranquilo, sossegado, abençoado. Consagra também, meu Jesus Cristo, a garrafinha d'água, Senhor, o copo com água, meu Pai, que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água que receba o milagre, receba cura, receba vida. Que sejam todos tocados, abençoados e transformados, assim oro, e entregue cada um em tuas poderosas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém, diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, isso, deixa um pouquinho aí para seus familiares, tá bom? Guarda essas palavras no seu coração, se de fato e de verdade a senhora e o Senhor acredita que é tudo verdade mesmo. E principalmente, venha para a igreja hoje à noite, venha. De nada adianta você tá aí, eita, é verdade, eita, o pastor falou que eu tô passando. Não adianta nada você dizer que é verdade, você concordar e acreditar com a palavra de Deus, não vai mudar você. O que muda a nossa vida, pessoal, é quando a gente pratica, é quando a gente guarda. Então lembre-se, hoje, sexta-feira, 7h30 da noite, a gente realiza o culto da libertação total na Igreja Nacional Santuário de Deus. Travessa Cleto Campelo, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação, lá na cidade do Brejo. Não é aqui em Fazenda Nova não, tá? Lá na cidade do Brejo. Ah, pastor, mas eu pensei que era aqui. Não, minha gente, é lá na cidade do Brejo. Faça um esforço e venha, chama aí um Toyota, chame um táxi, um Uber ou um mototáxi. Talvez você tenha seu carrinho aí na garagem, tem sua moto. Bota dificuldade não, venha-se embora, venha. Saia cedo para você chegar cedo. A partir, pessoal, de 5h30 da tarde, né?
17h30, a igreja já está aberta já, mas você vem às 6h30, talvez você tenha alguma coisa para resolver no brejo amanhã lá na feira, aí você aproveita e vem hoje, dorme na casa, irmão, daquele seu familiar, e quando for amanhã você resolve suas coisas, ou seja, você já vai resolver duas coisas ao mesmo tempo. Você vai assistir o culto da libertação total, onde nós vamos estar orando por você, para que Jesus venha desfazer toda coisa ruim da sua vida, da sua família, e ao mesmo tempo você vai estar resolvendo as suas coisas humanas que você tem para resolver lá no brejo amanhã na feira, tá bom? Então seja forte, seja corajoso. Eu posso falar um negócio? Você não é obrigado a vir não, mas sabe quem é que não quer que você venha de jeito nenhum? O mesmo espírito das trevas que tem agido na sua vida para te perturbar, sabia? Ele não quer que você venha, aquele espírito de enfermidade não quer sair de cima de você, ele quer ver você gastando seu dinheiro com médico, com remédio, aquele mal que quer destruir o seu casamento, também não quer que você venha para a igreja hoje à noite, aquele espírito das trevas, minha gente, que ganhou um trabalho numa encruzilhada, numa mata-virgem, para te matar, ele também não quer que você venha hoje à noite. Mas você precisa ser forte, precisa vir. Diga, está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo, toda coisa ruim, toda obra das trevas, e venha-se embora. 7h30 da noite começa, 8h30 termina, na Igreja Nacional Santuário de Deus, Travessa Cleto Campeiro, número 14, na entrada do bairro Morro da Ação, tá certo? Eu vou ficando por aqui, uma maravilhosa tarde de sexta-feira para todos, tá, pessoal? Amanhã é sábado, amanhã não tem programa, domingo também não, mas segunda-feira, nesse mesmo horário, se nós estiver vivos, nós vamos estar aqui de novo, firme e forte, com a palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fique em paz que eu vou em paz. Um beijão a todos. Até hoje à noite no culto. E aqui na Nova FM até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se dequenui a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo.
Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sem testar, é o Eli